ao capítulo 31, não é? Depois nós temos mais um capítulo que fala sobre o Egito, é o 32, e aí muda um pouquinho de assunto. É este blocão grande aqui, do 28 ao 32. Aqui a árvore é derrubada, então uma comparação. Vamos aqui ver uma comparação. Então, filho do homem, dize ao faraó, não é? A faraó, o rei do Egito, e a multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Então vamos fazer uma comparação agora. Quem é tão grande quanto vocês, egípcios, na grandeza de vocês? Então ele diz assim: eis que é a Síria. E ele vai fazendo uma parábola que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, uma grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. A água fez ela crescer, as fontes das profundezas da terra a exalçaram, fizeram crescer, fizeram correr as torrentes no lugar em que ela estava plantada, não é? Enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Então, passando por ali, todas eram beneficiadas. Mas a Síria foi fortíssima, hein? A Síria chegou a dizer para Israel ali: olha, diga ao rei Ezequias que o Egito é uma cana quebrada, vocês vão ficar confiando no Egito? Aí, por fim, a Síria teve uma derrota épica diante do povo de Israel, não é? E Deus protegeu tremendamente. Então, por que a Síria aqui? Porque era um grande reino. A máquina de guerra, a economia da Assíria girava em torno de conquistas. A Assíria era uma máquina de guerra. Então diz aqui que elevou-se a sua altura, multiplicaram os seus ramos, alongaram as suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Quer dizer, ela teve capacidade de crescer. Então, aqui vem um novo elemento, que é a Síria. Então, nós temos Amon, Moabe, Edom, Filístia, que mais? Temos Tiro, temos Sidom, temos o Egito. E aqui vem entrando de carona também a Assíria, como um grande povo que teve uma reprimenda muito feia lá na batalha contra o povo de Israel, que não fez nada, a batalha foi do Senhor ali. Mas então, elevou-se à altura. Estão vendo que são essas frases que vão se chocando ou não, né? Vão se unindo a outras frases de outros capítulos, né? Aqui temos o Satanás, ou Lúcifer, que também cresceu em altura, ele quis crescer, etc., né? Elevou-se a tua altura, multiplicaram os teus ramos, e todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso, né? Essa árvore, formosa na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto a muitas águas. Ela cresceu, ela foi sendo alimentada por esta máquina de guerra e foi crescendo, e vários começaram a ficar debaixo dela. Então, uma era o próprio Israel, depois caiu fora. De repente eles se juntavam e saíam, né? As nações faziam isso. E agora a Síria queria dominar ali Israel, ou digo melhor, Judá. E vem lá com a conversa toda: agora vocês são... E foram derrotados. Os soldados chegaram lá, quando chegaram não viram nada. Os poucos soldados que estavam vivos saíram correndo, não tinham forças. E a palavra era a seguinte: até uma pessoa, um coxo entrando lá, resolveria tudo. Ele terminaria com todos os outros. Então, Deus está agindo na história. E aqui o exemplo, assim: Egito, presta atenção. Quem é que pode ser comparado a vocês? A Síria. A Síria foi grande. A Síria foi conquistadora.
O reino da Síria foi grande, um dos maiores. Foi, mas todavia, passou. Os cedros do jardim de Deus não lhes eram rivais. Aí já começa uma comparação, vem o slide de Lúcifer, né? O cipreste, o cedro que cresceu e tal, estava lá, tinha muita gente ao redor, aí tem um pouquinho de Lúcifer também. Os cedros do jardim de Deus não era mais Lúcifer no tempo bom, né? Os ciprestes não igualavam seus ramos. Verso 9, formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Aí parece que é Lúcifer entrando. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então essa é uma parábola, né? Portanto, diz o Senhor, verso 10, acompanhe comigo. Como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou à sua altura, eu o entregarei nas mãos das mais poderosas nações, que lhe dará o tratamento segundo merece. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram, caíram os seus ramos. Quer dizer, se uma nação tão poderosa como a Síria caiu, o Egito, será que você não vai cair também? Pode crer nisso, pode crer. Então a ruína da Assíria é um chamamento para o cuidado que o Egito tem que ter, porque vai acontecer a mesma coisa com eles. Se eles eram tão bons, tão grandes, tão maravilhosos, então aqui diz que os seus renovos foram cortados, verso 12. Os povos da terra se retiraram da sua sombra, porque quem é que vai ficar agora diante da sombra da Assíria, se a Síria está quebrada? De jeito nenhum, as aves do céu também saíram. E esta é uma advertência para as outras nações. Se uma nação tão grande, tão poderosa, caiu com um ato simples de Deus, a palavra simples de Deus, como é que as outras nações não vão cair também? Aí o verso 14 explica isso. Um golinho aqui, senão eu tossi. Verso 14 diz assim: para que todas as árvores junto das águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos. Posso fazer uma comparação aqui? Deixa eu terminar de ler. Nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estarão entregues à morte. O orgulho precede a queda. Todos os orgulhosos estarão entregues à morte. Estão, né? E se abismarão as profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens com os quais descem a cova. Aqui uma coisinha. A gente bebe uma água fresca, a gente tem um bom lar, a gente tem melhores oportunidades, a gente tem pais que bancam estudo e tal, e você se sente maior que os outros. Aqui diz assim, não é porque você tem água não que você pode se sentir maior que os outros. Não é porque você teve oportunidades em casa que você deve se sentir maior que os outros. Respeito é uma coisa fundamental, respeitar o ser humano. Um sábado desse eu preguei na minha igreja sobre inclusão. Respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano. Pode não cantar bem, mas vai cantar no coral. Não tem nenhum problema. Pode ter um defeito, não tem problema, vai ficar lá na frente. São pessoas. Se uma igreja não se interessa por pessoas, ela está como a árvore que representa aqui a Síria. Eu bebo d'água fresca, minha família, meu dinheiro, meus estudos, eu sou maior nada. Na hora do vamos ver, como dizia meu pai, na hora do vamos ver, o que vale é o que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Ou aqui. São as minhas decisões. Então vai ser sepultada a Síria. Vai para o Sheol.
e passou para o além, que é o Sheol. Todas as árvores do campo, verso 15 no final, desfalecem por causa dela. O som da sua queda fez tremer as nações. Olha o Egito ouvindo. Sei. Bom, não só a nação, mas aqui diz assim, também estas com ele passarão para o além e juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, os que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza esta árvore do Éden? Todavia descerá com as árvores do Éden às profundezas, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor. Ele faz toda essa comparação para voltar em Faraó e para dizer assim, é você. Faraó, você vai passar por isso. Assim como a Síria, que era estrondosamente maravilhosa, você também vai passar por isso. E você vai ser destruído como foi esta linda árvore que foi a Assíria. Mas agiu mal, se ufanou, chegou a sentir tão orgulho. Deus condena muito o orgulho, porque ele é a fonte do pecado. Deus condena o orgulho. Pessoas orgulhosas não conseguem enxergar o outro. São corcundas, só conseguem ver para dentro de si mesmas. Não conseguem enxergar o necessitado, o pobre, o estrangeiro, a viúva, como a Bíblia fala várias vezes aqui. Não conseguem enxergar o outro. E o mais importante da vida, meu querido, minha querida, é enxergar o outro. É ver Jesus no outro, no necessitado. Então o Egito tinha que tomar um tombo mesmo. Deus tinha planos. E o próximo capítulo vai falar que o monstro caiu na armadilha. Quer dizer, o monstro foi capturado. Quem que é esse monstro aqui? É o Egito. É o Egito. Tem uma lamentação contra Faraó e contra o rei, Faraó, o rei do Egito. Então, meu querido, minha querida, se queremos seguir a Cristo, a Bíblia diz assim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-o. Isso quer dizer limitar-me por amor a Cristo. Quem for exaltado será humilhado. Ou quem buscar ser exaltado. Fui eu quem fiz isso daqui, fez aquilo lá, e eu fiz isso, e eu sou, eu sei, eu faço. Desculpa, você não sabe, eu vou lhe explicar. Eu. No céu não tem lugar, não cabe o eu. Não cabe. Só cabe o sentimento do meigo nazareno. E é para este Jesus que eu quero orar com você nesse momento. Pai amado, nós queremos te agradecer pela lição de hoje. A Síria cresceu tanto, ficou bonita, mas cresceu, se tornou orgulhosa. Que o Senhor possa dar para cada um de nós os dons que são teus e são espetaculares, mas que o Senhor nos dê humildade juntamente com o dom. Senhor, nós não queremos nos sobrepor a ninguém, não queremos estar no lugar privilegiado. Nós queremos te servir como bons servos, não queremos este espírito do Egito e esse espírito da Síria. Nós queremos o Espírito de Cristo. Abençoa aquele que está sozinho hoje. Estende a mão. Abençoe também aquele que está enfermo. Aquela pessoa que está vendo o casamento sair pela porta. Dá sabedoria, Senhor, para cada um lidar com seus dilemas da melhor maneira possível, confiando no meigo Salvador. Amém.